É isso. Quem não tem cão, caçar com gato, bicho. O Lula ontem num discurso, acho que foi ontem, certo? Ele lançando o Plano Soberano. O Lula tá dançando, bicho, na chapa quente, certo? E ele falou aí, sabe, nessa crise aí que o Trump tá criando para o mundo, sabe? Esse bafento, rapaz, esse tal de Trump é um bafento, rapaz, sabe? É aquele cara, sabe, o bulinador na escola, sabe? O filho, sabe? O filho de quem tem algum, sabe? E aí, sabe? De quem manda chuva na redondeza, sabe? De quem manda ver no pedaço, sabe? E aí o cara, sabe, é grandalhão, sabe? E quer tirar sarro com todo mundo. Quando ele não é grandalhão, mas tem a maldade dentro, ele manda algum outro grandalhão, sabe? Enfrentar os pequenos, sabe? Aí fica fazendo bullying, tá certo? É o que está acontecendo com o Trump. Mas antes de invadir mais nesse assunto aí, eu estou aqui com uma cantora chamada Marlene, certo? Que lançou essa música, música Lata d'Água. O que aconteceu foi que o Lula ontem, sabe, num discurso, ele falou que essa crise aí ele vai tirar no braço numa boa, sabe, sem sair pra porrada, sabe? Porque ele já tinha falado com um amigo dele, Xi, o presidente da China, sabe, da China ali comunista, e o Xi disse que vai comprar todo o frango, sabe, todo o frango do Brasil, tá certo? Na verdade, é uma partida que tem, uma carga que tem de pés de galinha, tá certo? E no discurso ele não fala do frango, ele fala dos pés de galinha. O Xi vai comprar todos os pés de galinha, sabe, e vai resolver o problema aí do pessoal que está vendendo essa coisa aí, tá certo? Então, assim, nessa crise aí que se abriu, tá certo? O Brasil só tem 12% de venda para os Estados Unidos, certo? De comércio, tá certo? E quando fala de comércio, bicho, sempre vem na minha cabeça, sabe, aquelas porradas que havia no mundo antigo ali no Mediterrâneo ali, sabe, saindo da Fenícia, ali Troia, sabe, Roma e Grécia e Pérsia, sabe? Mas eu volto para isso aí depois, porque eu queria falar aqui, dessa música aqui da Marlene, eu acho, eu não sei se devo falar mais alguma coisa a respeito. Lata d'Água na Cabeça, certo? Essa música ela é tocada, eu tô aqui com a letra cifrada, ela está em tom menor. Na verdade, aqui diz que o tom não sei de onde está vindo essa música, tá certo? Eu não sei de onde está vindo isso, certo? Eu não sei quem foi que soltou, rapaz, essa música. Eu vou ter que sair daqui, tá certo? Vou ter que sair porque eu não quero incorrer aí em falha, tá certo? Porra. Mas assim, deu pra sentir um pouquinho aí, sabe, a música. Deixa eu trazer aqui alguma aqui pra disfarçar o fundo, tá certo? Mas assim, eu falava da Marlene, mas na verdade eu queria falar dos pés de galinha. Essa música é uma música antiga, bicho. Ela é de 1952, certo? Lembra muito a Carmen Miranda. Me parece que a Carmen Miranda morreu aí perto dessa data aí, 1950 e tal. Acho que foi na década de 50 que a Carmen fez sucesso lá em Hollywood, sabe? E levou esse samba aí de batucada pra lá, sabe? Não esse Lata d'Água, certo? Eu não sei se ela cantou Lata d'Água. Eu tô falando aqui eu falei da Marlene, sabe? Eu falei daquela outra cantora aí famosa do Brasil. Eu disse o nome que agora não vem. Como é que chamava ela, hein? Mas assim, bicho, eu tô falando de cultura, eu tô falando do Brasil, tá certo? Eu tô falando do Brasil e aí, sabe? E eu tava falando que quando me vem essa crise que a gente está vivendo agora no século XXI, me faz buscar informações de história que eu tenho ali para as bandas do Mediterrâneo. Mas antes de ir para falar dessas coisas aí, tá certo? Deixa eu falar uma coisa primeiro aqui. Outro dia eu falava que eu aprendi, que eu ensinei para os meus filhos a arte de soltar papagaio, e só não ensinei a arte de fazer pipa, tá certo? E eu disse que eu sabia fazer pipa, que eu aprendi a fazer pipa,
Pipa não, papagaio, tá certo? Pipa é lá pro Rio de Janeiro, tá certo? Aqui no Pará, a gente fala de papagaio. Lá no Amazonas também papagaio, só que tem uma diferença entre o papagaio paraense e o papagaio amazonense, tá certo? O papagaio amazonense aqui no Pará, no meu tempo, chamava de rabiola, tá certo? Ele tem a vara, a vara central, não é vara que a gente fala, a, a tala central maior, certo? E as cruzadas são menores, tá certo? De modo que o papagaio que surge, ele é um papagaio assim, mais perpendicular. Perpendicular? Digamos assim, tá certo? Já o paraense não, ele é mais piramidal, certo? O papagaio paraense. A tala central, as talas, são 3 talas, sabe? E a tala central, a tala central é do mesmo tamanho das talas transversais, tá certo? Mas você pode, as talas transversais, você pode, sabe, aumentar o tamanho, sabe? Eu tenho ideia de fazer assim, uns papagaios assim, sabe, com a tala, com as talas transversais assim, longas, tá certo? Que dá assim um sentido, sabe, de vaca braba, sabe? O papagaio fica assim impulsivo, sabe, no ar, tá certo? E fica bom, sabe, de manejar, tá certo? Não precisa colocar muito rabo. Aliás, o rabo do papagaio paraense, certo? A gente usa tecido, a gente usa pano, tá certo? E já os papagaios amazonenses, eles usam o próprio papel de seda, tá certo? O pessoal inventou, quando de lá para cá surgiu o saco de plástico, certo? E então se faz tiras de plástico, de saco de plástico, tá certo? E se pode fazer ali o rabo, mas isso aí eu acho que mais para o papagaio amazonense. Para o nosso bom mesmo é o rabo de pano, sabe, de tecido fraco, puído já, sabe, que você pega um lençol assim, sabe, tira ali aquelas tiras bem fininhas de pano, sabe, faz o rabo. Não precisa ser muito grande se ele tiver as talas transversais longas, tá certo? E o material que se usa para fazer, ou que se usava para fazer os papagaios artesanais. Havia pessoas em Belém aqui, sabe, que se dedicavam a fazer artesanato de papagaio, tá certo? Quem sabe eu para COP, sabe, eu vou fazer papagaios e levar lá para COP, tá certo? Só que faltava, certo? Mas assim, bicho, sabe, o material que se usa são umas talas orgânicas, certo? Tiradas de uma palmeira chamada buriti. E eu queria lembrar, porra, de buriti, não vinha. Eu queria lembrar, sabe, como é que a gente chama, assim, tendo o tronco do buriti, da árvore, sabe? O que é que tem mais o buriti? O buriti tem as palmas, tá certo? Ali, sabe, os galhos do buriti, por assim dizer, galhos entre aspas, são as palmas. As palmeiras têm palmas, tá certo? E ali do talo da palmeira, sabe, se corta ali, no caso do buriti, tá certo? Se corta ali a parte mais roliça, sabe, e ali se limpa. Lá no Vero Peso a gente comprava, eu acho que eles vendem até hoje, sabe, ali, sabe, o pedaço de palma de buriti, sabe, para usar. Esse mesmo buriti é usado para fazer gaiolas onde as pessoas aprisionam passarinhos, tá certo? E eu lembro que me aventurei, sabe, a fazer essas gaiolas, e assim, você usa um miolo do próprio buriti e usa as talas bem fininhas, assim, sabe, bem cortadas, bem aparadas ali, você pode fazer gaiolas, tá certo? Mas o fato é que eu manjo dessa arte aí, quem me ensinou, ninguém me ensinou, meu pai não me ensinou a fazer isso, eu aprendi na molecagem aí, sabe, desmontando, fazendo engenharia reversa, certo? Diz que engenharia reversa já. Engenharia reversa de papagaios, tá certo? Quando já são 9 minutos de vídeo. E aí você pode fazer os papagaios aí. Hoje tudo é facilitado. Naquele tempo a gente trabalhava com goma de tapioca, certo? Para fazer a cola. A mesma goma de tapioca que era usada para fazer sacos de feira, sabe? Sacos de papel de saco de cimento, tá certo? Que a gente comprava e desmanchava e fazia sacos menores,
tá certo? Não jogava fora aquela folha do saco de cimento que tem contato com o material, certo? A gente limpava bem, sabe, aquela coisa toda. O saco não ficava uma boa, não. Nem os fregueses gostavam de comprar os sacos ali, sabe, com essa folha interna do saco do cimento, sabe? Porque sempre o pó do cimento vai presente, a cor do cimento vai presente, tá certo? E eu desmanchava esses sacos de cimento e vendia na feira. Eu descobri que lá em São Brás, no tempo, sabe, havia uma fábrica de cimento em Capanema. Essa fábrica está lá até hoje, sabe? Quando se vai chegando na cidade de Capanema, quando se vai para o Brasil, ali pela BR-316, se dobrar à esquerda você vai para Bragança, mas se você dobrar à direita você vai na direção da Belém, Brasília. E depois de dobrar, depois que você chega, você passa na frente da fábrica de cimento, lá em Capanema, tá certo? Aí se você verter à direita, você vai na direção da Belém, Brasília, você vai na direção do Brasil, tá certo? E acontecia que nessa época havia linha férrea, certo? E não sei por que eles faziam embalagem de cimento aqui, sabe? Ali em São Brás, onde está o terminal rodoviário, tá certo? Vinham vagões carregados de cimento e ali se fazia ensacação, sabe, de cimento, sabe? Eu não sei como é que era isso. E o que acontecia, tá certo? Eu descobri isso, sabe? E eu ia por vezes ali, sabe? Enquanto não havia movimento, eu não sei como é que era isso. Eu não via muito movimento de ensacação de cimento, não. Aí eu procurava o vigia que tomava conta dos vagões, não sei, ali, sabe, onde estavam os sacos. Eu nunca vi o cimento in natura, tá certo? Ali eu não via. Eu só sei que eu procurava o vigia, tá certo? E dava um valor para ele, fazer uma corrupção, sabe, com ele ali. Eu comprava sacos virgens de cimento, tá certo? Sacos que nunca tinham recebido cimento dentro. E eu trazia, e eu acho que eu era um dos poucos que fazia isso, sabe? Eu era um dos poucos que sabia dessa magia aí. Aí eu trazia, sabe, fazia uns sacos bonitos, assim, sabe, de embalagem, certo? Aí eu vendia no mercado de carne, de peixe, aquela coisa toda. As minhas irmãs me ajudavam a fazer isso, certo? Nós tínhamos acabado de chegar de Altamira, tá certo? Um bando de matutos, tá certo? Um bando de cearenses, sabe? A minha irmã mais velha, sabe, que está criando um problema comigo hoje. Eu estou aqui, né, em mãos, sabe, com uma intimação da segunda vara civil empresarial da comarca de Belém, Poder Judiciário do Estado do Pará. Aí tem o número aqui do processo, tem a classe do processo, é procedimento comum cível. Assunto, esbulho, turbação, ameaça. Autora, fulana de tal, que é a minha irmã mais velha, tá certo? Aí aqui tá dando o endereço dela, aqui lá no centro de Belém, tá certo? Eu acho que é onde ela deve ter o salão de beleza dela, tá certo? E eu sou o fulano aqui, rapaz, sabe? O réu. Eu sou o réu, bicho, sabe? Pô, e aqui tem, sabe, a ordem do juiz me chamando para uma audiência no dia 28 às 10 horas, no fórum local ou através de videoconferência, tá certo? Eu já me decidi que eu vou ao fórum local, vou fazer essa audiência, sabe, presencialmente, tá certo? E está aqui, e se trata de uma ação de reintegração de posse, tá certo? Quando nós viemos do interior, sabe, na década de 60, no começo da década de 60, sabe, para cuidar, fazer a recuperação da perna de um irmão que eu tive, que já faleceu, inclusive por conta dessa perna, das emendas, sabe, que a perna sofreu. E na década de 60 ele veio, rapaz, e trouxe a família para Belém, tá certo? E o meu pai era motorista lá em Altamira, tá certo? Ele dirigia caminhões transportando castanha, sabe, seringueira, bolas de seringueira, sabe, de Altamira para Vitória. Na época era só Vitória, hoje é Vitória do Xingu, é uma cidade, mas na época era só Vitória e era um distrito administrativo de Altamira, certo? E ela tá ali, sabe, é o porto, Vitória é o porto da região ali, tá certo? E onde está o rio Tucuruí, tá certo? E esse rio coliga com o Xingu, né? E aí, sabe, abre o canal então para o transporte indo e vindo de Belém para Altamira, para a Transamazônica, e sabe, mas assim, é nesse sistema aí. E houve o acidente, o meu irmão caiu de um pé de abil, sabe, de um abieiro, e se esborrachou no chão, quebrou o fêmur esquerdo, certo? E por conta disso, por falta de recursos, na época, isso foi, eu acho que foi no final da década de 50, no último ano da década de 50 e começo do primeiro ano da década de 60, e o fato foi que ele teve que vir para Belém, os velhos vieram, os pais vieram, sabe, trazendo
e aqui para ele ser curado, para sofrer intervenções cirúrgicas, e precisava porque o osso quebrou, houve fratura exposta, aquela coisa toda, a perna dele quando ele veio já estava apodrecendo, tá certo? E dessa forma chegamos e jamais voltamos para Altamira de vez, sabe? Quando fomos de vez, os meus velhos, por exemplo, voltaram, mas não morreram em Altamira, eles morreram, o meu pai morreu aqui em Belém e a minha mãe morreu no Rio de Janeiro, tá certo? E eu larguei Altamira, passei morando um tempo lá com ele, depois vim embora para Belém e eu estou então aí, sabe, desde o começo do século XXI, sabe, aqui por essas bandas de Belém do Pará de novo, certo? Eu tive dois momentos, certo? Eu vim a primeira vez na década de 60 e vi a segunda vez na década de 2000, tá certo? E na década de 60, então, o mestre, sabe, encaminhou a cura, sabe, do filho dele, tá certo, junto a um médico de ossos, tá certo, e aquela coisa toda, e ele passou a trabalhar para um altamirense que mandou fazer um ônibus aqui em Belém para ele, para fazer transporte de passageiros, sabe? E naquela época era assim que funcionava a coisa, quem tinha dinheiro, sabe, comprava um chassi na fábrica Mercedes, por exemplo, tá certo? E trazia o chassi para Belém, e aqui em Belém era feita a carroceria de madeira, tá certo? Eu não vou lembrar novamente o nome do pau, sabe, com qual a madeira com qual as carrocerias eram feitas, tá certo? Um outro dia eu fiz esforços e lembrei o nome da madeira. Mas o fato é que se fazia a carroceria por aqui mesmo, sabe? E colocava um ônibus aí, se pedia uma permissão na prefeitura para fazer circular o veículo, sabe? E um altamirense, sabe, era comerciante lá em Altamira, veio para cá, eu acho que ele trouxe o ponto de comércio dele para cá, eu não sei, ou ele tinha algum troco aí, sabe? Sei que ele adquiriu aí adquiriu um chassi e mandou fazer um ônibus para ele. Mas essa coisa não prosperou, acho que ele não saiu, sabe? Ele não chegou a fundar uma companhia, sabe, de ônibus de transporte urbano, eu acho que ele não chegou, não. E esse primeiro ônibus que ele mandou fazer, entregou para o meu pai dirigir, tá certo? E o mestre dirigiu. Ele entregou também uma casa que ele usava antes, sabe? Quando ele chegou, e depois eu acho que ele adquiriu outra moradia e transferiu, cedeu o uso dessa casa. Eu acho que ele abatia no salário, sabe? O aluguel, porque ninguém dá nada de graça, como diz o Milton Friedman, sabe? Não tem almoço de graça. Aí eu acho que esse proprietário aí, sabe? Esse patrão de mestre, cedeu a casa a título de aluguel e descontava do salário que ele pagava, sabe, o aluguel. A mestra, tá certo, a mulher de mestre, meu pai, tá certo, incomodado com essa situação, se queixava para a vizinha dela ao lado, tá certo, dessa situação, tá certo, e uma vez a vizinha, sabe, que era casada com um marinheiro mercante, tá certo, ela disse, olha, eu tenho uma parenta bem ali, tá certo, naquela rua bem ali na frente, é aqui onde está o prédio aqui, tá certo? E ela tem a casa dela e tem um terreno lá com um barraco, sabe, que ela não tá, ela quer vender, tá certo? Um barraco ao lado da casa dela, tá certo? Aí a mestra veio, acho que ela veio e as duas vieram, sabe, conversaram com a fulana que era, sabe, que tinha, sabe, aí, sabe, a posse do terreno e do barraco, sabe. Rapaz, o barraco era um barraco velho, a área, sabe, a área que nós estamos aqui numa área de várzea, uma área de influência do rio Guamá, quando já são 18 minutos de vídeo. E é uma área de várzea, tá certo? Hoje essa área está drenada, sabe? Mas no passado costumava alagar, não pelas águas não pelas águas do Guamá, porque houve um engenheiro aí, sabe? Como é que chamava ele? Bernardo Saião, sabe? Eu acho que foi ele que fez ali, sabe? Ao lado das margens do Guamá, fez uns valões imensos. Esses valões hoje eles estão sendo encobertos aí, tá certo? Mas na época esses valões, sabe, serviam para ali controlar o fluxo da água do Guamá, tá certo? A água do rio cheio, da maré cheia, caía nos valões e ficava por ali, tá certo? E não invadia mais aqui as terras adjacentes, como era o caso onde hoje está esse terreno onde eu estou morando, tá certo? Numa casa onde eu estou morando. E eu só sei dizer que sendo área de várzea, tá certo, era uma área, era um baixadão, certo?
E além da água do Guamá, havia também a água da chuva que vinha lá de cima, lá da direção de São Brás ali, sabe, da Magalhães Barata, sabe, pelas ruas 3 de maio, eu acho, sabe, 14 de abril, sabe, a própria José Bonifácio, a água vinha toda quando chovia, a água vinha descendo, sabe, a lei da natureza, sabe, lei do magnetismo, lei da atração, tá certo? Não da atração é conspiratória, tá certo? Mas da atração natural, tá certo? A água vinha descendo, descendo, sabe? E vinha bater aqui, rapaz, sabe, nessa área, de modo que quando era tempo de muita chuva, tinha que fazer aí, sabe, pontes. E quem construía por aqui fazia as casas assoalhadas, tá certo? Com assoalhos com 1 metro de altura, pelo menos, do chão, sabe, para quando a água vir crescer, tá certo, não, sabe, atrapalhar aí a moradia, tá certo. De modo que esse barraco aqui, o barraco que havia aqui na casa onde eu estou, tá certo, era um barraco assoalhado e com uma altura, o assoalho, sabe, de 1 metro pelo menos, sabe, de altura, tá certo. E foi nessas condições que Mestra veio ver o barraco, de madeira coberto de palha, sabe? E ele estava bastante deteriorado, não só as paredes de madeira, tá certo, como a própria cobertura de palha. Mas ela não teve dúvida, sabe, em ficar numa casa onde ela pagava aluguel, tá certo, e num barraco onde ela poderia ali, sabe, se livrar desse encargo e pagar apenas uma prestação ali para a pessoa que estava vendendo, porque a mulher aceitava que o preço fosse parcelado e aquela coisa toda, tá certo? E mais em conta, e principalmente por causa da promessa de que no futuro, sabe, ela poderia deixar de pagar o aluguel, pagar o valor, sabe, o encargo, porque quitaria o negócio que ela estava fazendo ali, o preço, sabe, que ela estava fazendo ali com a senhora ali que era dona, que tinha posse desse terreno. Rapaz, e assim foi feito, rapaz. Numa noite, quando o mestre chegou, sabe, na casa onde ele esperava que ia dormir, sabe, encontrou só o aviso da vizinha: ei, seu fulano, o pessoal mudou, eles estão bem ali. Mas como assim estão bem ali? Ele perguntou, que a mulher dele não avisou, sabe, porque da primeira vez, já contei essa história aqui, sabe, que ela tentou adquirir um terreno, sabe, e foi lá em Altamira para fazer uma moradia, tá certo? Ele tinha o dinheiro, o casal tinha, a família tinha o dinheiro guardado em casa, certo? Mas se recusou, sabe, a comprar um terreno para fazer uma moradia. O cara não topou. Talvez assim, sabe, só pelo fato de a iniciativa partir dela, tá certo? Tá certo? Quem sabe ele achasse que quem tinha que cuidar disso aí era ele, tá certo? Eu só sei que não deu certo o negócio, são 22 minutos de vídeo. E dessa forma foi feito, sabe, aí, sabe, ele terminou aquietando, aceitou morar aqui, tá certo? E com muito mau humor e aquela coisa, depois ele acostumou. Aí começou a fazer benfeitorias no terreno, sabe, aterrar o terreno, sabe, por causa das enchentes no tempo de chuva, aquela coisa toda, sabe, e trocar uma tábua ali, outra acolá, levantar um lado, sabe, da casa que estava arriando, sabe, ali o esteio, sabe, um certo esteio estava podre, estava fazendo a casa ficar torta, tá certo, ele pegar, fazer um reforço ali, acolá. Eu só sei dizer que ali, sabe, na década de 70, quando ele resolveu ir para o Xingu, tá certo, ele deixou o barraco para trás, tá certo, com 5 filhos, com 6 filhos morando, não, 5 filhos, sabe, 5 filhas habitando o barraco, tá certo. E entre essas filhas é a minha irmã mais velha, tá certo? Justamente essa que é autora numa ação de reintegração de posse, bicho. Ela tá botando no meu cu, sabe? Tá dizendo que eu esbulhei, sabe? Esbulhei a situação, tá certo? Eu sou um invasor, um esbulhador, tá certo? E o que acontece é que vai haver uma audiência agora, dia 28, tá certo? O fato foi que, aí, sabe, nas minhas indas e vindas, eu terminei por ficar, sabe, sem um lugar para morar, tá certo? E havia uma construção aqui, sabe, no terreno que foi, sabe, originário ali na situação de um barraco que havia aqui, aquela coisa toda. E quem construiu uma casa para morar foi a minha irmã mais velha, certo? No princípio ela construiu, o barraco acabou, deteriorou, tá certo? E depois ela mesma fez um puxado, tá certo? E depois esse puxado foi transformado na moradia atual, uma casa de 2 pisos, tá certo? E nessa casa, tá certo, eu creio que as minhas irmãs não habitaram, tá certo? Porque elas casaram e foram embora. E eu fui para o mundo também, não habitei. E aqui ela habitou e educou os filhos dela, aquela coisa toda, 2 filhos, homens, certo? Que depois cada um foi cuidar da própria vida. E ela própria foi cuidar da própria vida, tá certo? E alugou uma casa no centro de Belém para ali fazer
trabalhos ali profissionais de embelezamento, um salão de beleza, tá certo? E a casa ficou aí fechada, tá certo? E foi nessas condições que eu cheguei aqui nessa casa, estava fechada, eu não tinha para onde ir morar e aquela coisa toda, tá certo? E fiquei habitando a casa em umas condições precárias, a casa por estar abandonada estava muito deteriorada, havia problemas de telhado, inclusive, havia problema de entrada de água da chuva, sabe, na parte de baixo, aquela coisa toda, era uma casa de 2 pisos. E com o consentimento dela, certo, eu vim morar, habitei a casa, certo, e depois disso eu fui fazendo melhorias, certo, e melhorando as condições, porque as condições eram precárias demais, tá certo, não dava para morar, era muito insalubre a moradia, tá certo. E eu terminei fazendo um investimento de quase 100 mil reais, eu acho, e não sei se foi muito certo isso, porque talvez eu pudesse ter tirado um apartamento aí em algum lugar ali para as bandas ali da Augusto Montenegro, ou sei lá, ali para as bandas ali, sabe, da BR, eu não sei. E eu só sei dizer que resolvi ficar por aqui, havia ali elementos afetivos me fazendo ficar preso, sabe, aqui a área, sabe, não ao imóvel em si, tá certo, mas a habitação, por assim dizer, digamos, tá certo. E fui ficando e peguei uns trocos que eu tinha aí, fiz um investimento pesado, tá certo. Investimentos que a fulana aí, sabe, não teria condições de fazer, tá certo. E o fato foi que eu recuperei o imóvel, tá certo. E depois disso, sabe, houve a pandemia e houve aí, sabe, fracasso para todo mundo, para lá e para cá. A propriedade abateu todo mundo, tá certo? E de repente me parece que ela teve interesse em vender, sabe, vender o imóvel, a essa altura já se intitulando proprietária ou possuidora, com poderes aí para se desfazer do imóvel, tá certo? E de certa forma eu atrapalhei esse plano aí, eu acho, tá certo? E dessa forma eu tô aí, sabe, nessa pendenga com ela, tá certo? Ela resolveu encarar, né, um processo judicial civil, né, de reintegração de posse e quer me colocar para correr daqui, tá certo? E o pau quebrou, tá certo? O pau tá quebrando. E dia 28 vai ter uma audiência, a primeira audiência, certo? De instrução e julgamento, tá certo? De instrução, esse é o nome que se dá, instrução e julgamento. Tá certo? Tem muita prova documental sendo produzida, tá certo? Mas o fato é que eu estou resistindo a uma pretensão de reintegração de posse, tá certo? E eu estou achando que eu tenho o direito de habitar o imóvel, embora a construção não tenha sido feita por mim, mas veja que a construção que aqui foi feita foi em substituição a uma construção que havia, tá certo? E essa construção que havia era uma construção deixada pelos velhos, tá certo? Pelos meus pais, tá certo? E então tá assim, não sei como é que vai resolver isso, tá certo? No fundo mesmo tem aí, sabe, o interesse por baixo, o terreno, pelo menos o terreno que foi aí adquirido pela velha, tá certo? Pela mestra, tá certo? E sobre o qual foi construída a casa em questão. Então eu penso que tem aí uma questão aí, sabe, de interesses indenizatórios, talvez pelas despesas que foram feitas com o imóvel construído, tá certo? Mas só que esse imóvel construído foi construído sobre um terreno que não era da pessoa, tá certo? E sobre esse terreno eu tenho direitos como herdeiro, eu mais sete herdeiros, mais 7 descendentes. Tem um outro nome aí que se dá, sabe, para quem tem essa condição, sabe, de herdar direitos, tá certo? Eu me sinto como um sujeito de direitos aqui, com o direito de estar aqui, tá certo? Eu estou falando essas coisas assim para criar miolo de pote, tá certo? Para deixar essa coisa registrada dessa maneira, mas o fato é que eu estou falando isso porque eu estou aqui com uma intimação, bicho, vê se pode. Com um despacho, tá certo? Mas eu já sabia disso, eu tenho aqui um quadro aqui na minha frente que está me lembrando, daqui eu estou vendo, olha, a audiência dia 28/8 às 10 horas, tá certo? E vai ser lá no centro de Belém. Ai, ai, aqui tem um endereço, tem? Cadê o endereço? Estou procurando aqui o endereço, não sei se eu vou achar. Está aqui no fórum local. Tá certo, aqui não fala do endereço do fórum da segunda vara, mas eu creio que seja no prédio ainda, eu acho que não foi transferido ainda. Eu acho que a segunda vara civil empresarial da comarca de Belém ainda está lá no centro, na Praça Felipe Patrone, tá certo? Eu vou aqui marcando, são 28 minutos. E eu falei do Buriti, tá certo? Eu não sei se eu chamo esse vídeo de Buriti, talvez pela premência, tá certo? Pela premência do tempo, eu vou chamar esse vídeo de Buriti para lembrar que um dia eu fui um caboclo que lidou, sabe, com o Buriti.
E que o buriti é um vegetal, uma palmeira muito conhecida aqui dos paraenses, desse pessoal aí do interior. Rapaz, eu só sei dizer, rapaz, sabe, que o bicho tá pegando. E para hoje, de ontem para hoje, pipocou aí, sabe, nas manchetes, um assunto aí sobre adultização. Tem um cara chamado Felca, sabe, um youtuber, tá certo? E esse cara aí, sabe, fez uma denúncia aí, sabe, de que pessoas aí, aquela turma, rapaz, sabe, do Pablo Marçal, esse pessoal das Big Techs, eles, como diz aqui o Sérgio. Cadê? Onde é que está o Sérgio? O Sérgio Amadeu. O Sérgio Amadeu é um sociólogo, certo? É um sociólogo e um cara que entende hoje com especialização em redes sociais, essas coisas todas aí, tá certo? E ele fala pra gente assim, ele fala do mercado de atenção que existe hoje. Quando ele fala do mercado de atenção, tá certo? Ele está no plano da economia, mas tem outros aí que falam de adultização, tá certo? Mas no fundo mesmo o Sérgio diz assim, que existe hoje as plataformas que vendem publicidades para o mundo, para empresas, tá certo? E que essas empresas elas adquiriram assim, um potencial muito grande de alcance, porque eles produzem publicidade digital, tá certo? Se você abre hoje a internet, sabe, porra, é foda, tá cheia de publicidade. E as chamadas Big Techs, elas operam fazendo publicidade e propaganda, sabe, e marketing, e vendendo vendendo produtos, tá certo? E dentre esses produtos, tem os produtos industriais convencionais, tá certo? E tem os produtos aí os produtos ou os produtores de informação, sabe? De informação diversas. E tem uns caras que descobriram uma mercadoria antiga que sua porra, que é a prostituição. E a coisa agrava quando a prostituição aí se refere, sabe, a corpos infantis, tá certo? Tem prostituição com corpos adultos, tá certo? Veja que Sodoma e Gomorra, por exemplo, sabe, são conhecidas no mundo aí, sabe? Como é que chamava aquela outra cidade? Tem uma cidade romana no pé do Vesúvio, sabe? Como é que eu não vou lembrar agora. E teve uma outra, sabe, eu não sei onde é que aparece ali os parentes de Abraão, tá certo? Não vou lembrar agora, tá certo? Mas o fato é que existe esse produto aí, o comércio de corpos, tá certo? Os seres humanos aí, sabe, quando eles estacionaram e começaram, sabe, a viver em povoado e aquelas coisas todas, eles descobriram, superaram o escambo, a troca de produtos, sabe, do excesso da produção, sabe, e cessaram a produção de produto por produto e passaram a vender os produtos, tá certo? Quando já são 32 minutos de vídeo, eu vou ser obrigado a parar por aqui, tá certo? Porque ontem eu fiz um vídeo com 35 minutos e não deu certo. Vou ficando por aqui, vou dizendo que meu nome é Ernest, tá certo? Sou um caboclo falador, quem fala muito dá bom dia cavalo. Hoje eu me dediquei a falar mais de um problema pessoal, tá certo? Mas falei, sabe, e não me importo de falar, tá certo? Só para dar conta aí, sabe, de que a gente está na chuva e quem está na chuva é para se queimar, tá certo? Bom dia a todos, quem fala muito dá bom dia cavalo, eu sei, bom dia.